Antes de qualquer sistema, antes de qualquer moeda, antes de qualquer acordo, existe uma realidade. Tudo o que existe depende de três coisas básicas: o solo, energia e trabalho humano. Nada nasce do papel, nada nasce do código, nada nasce da promessa. O alimento nasce na terra, a energia nasce da natureza, o valor nasce do trabalho. O Brasil não vive essa realidade como abstração, ele vive isso como prática diária. Aqui o alimento nasce perto, o solo é fértil, o clima não paralisa a vida, a água não precisa ser criada, a energia não precisa ser importada para existir. O que para o mundo é escassez, aqui tem abundância. O que para os outros países exigem guerras, aqui exige cuidado. O alimento cruza estradas, sim, mas não para chegar até nós. Cruza para sair daqui. Cruza fronteiras para alimentar o mundo. Isso muda completamente o ponto de partida. O brasileiro não vive sob a ameaça constante da natureza. Não vive sob o inverno que mata. Não vive sob o deserto que impede a vida. Não vive sob a escassez estrutural. A realidade aqui é outra. E quem vive outra realidade não pode ser analisado com a mesma régua. O erro começa quando se tenta aplicar ao Brasil a lógica de sobrevivência de quem depende do mundo para existir. Aqui, o mundo é que depende. O Brasil não depende do mundo para existir, mas depende do mundo quando o assunto é negociar valor. E isso muda tudo. O Brasil só passa a ser cogitado quando está em jogo o valor que ele produz. Valor esse que não nasce fora. Não é criado por bancos, não é impresso, não é digital. É solo, clima, energia, alimento, minério, trabalho humano. O valor é nosso, mas a mediação desse valor não é. O Brasil não entra nas mesas globais como um protagonista. Entra como um fornecedor, como base, como origem silenciosa. Isto não acontece por incapacidade. Acontece porque acreditamos em um sistema que não se sustenta por si. O dólar não tem lastro. Isso não é opinião, é um fato histórico. Já foi ouro, já foi petróleo. Hoje é poder militar, dívida e confiança forçada. Guerras mantêm o sistema respirando. Crises mantêm o sistema em pé. O desespero mantém o controle. Quem detém o poder financeiro não produz. Administra dívida, administra juros, administra escassez artificial. Enquanto isso, quem produz fica preso a contratos, moedas e índices que não controla. O Brasil entrega valor por fé, não por necessidade. E essa fé é explorada. O Brasil produz mais do que consome, extrai mais do que usa e entrega mais do que recebe. Exporta a matéria-prima e importa valor agregado. Exporta esforço e importa marca. Quem planta não define o preço. Quem extrai não controla o mercado. Quem constrói não assina o produto final. A riqueza sai bruta, volta processada, volta cara, volta com outro nome. O brasileiro aprende a consumir o que ele mesmo criou, sem saber. Marcas estrangeiras substituíram o nome de famílias. Comércios locais viraram franquias globais. O que era próximo ficou distante. Não porque não sabemos fazer, mas porque fomos ensinados a admirar o que vem de fora. Enquanto isso, engenheiros formados aqui constroem pontes lá fora. Operários daqui erguem estruturas em países que não produzem nada. Quem sustenta o mundo aprende a se enxergar como um dependente. Essa é a extração mais eficiente que existe, a invisível. O brasileiro não deixou de produzir. Foi ensinado a não querer ser o centro da engrenagem. Foi ensinado a não querer decidir, a não querer estruturar, a não querer ser intelectual. Aprendeu que pensar é luxo, que decidir é risco e que obedecer é segurança. Enquanto isso, sempre fez o impossível. Homens movendo toneladas com risco de vida. Pouca máquina, pouca manutenção, pouco recurso
Isso era valor, isso era honra, isso era soberania da pátria. Mas o mundo mudou a narrativa. Trabalhar virou vergonha, produzir virou atraso e criar com as mãos virou coisa menor. Todos precisavam ser doutores, todos precisavam operar o dólar, todos precisavam entrar no jogo financeiro. Resultado: déficit de mão de obra real e excesso de intermediação vazia. Quem sabe fazer, falta. Quem sabe falar, sobra. E o país que constrói tudo começa a duvidar de sua própria capacidade. O Brasil é abundante. Isso gera um paradoxo. Quem vive na abundância não aprende a competir pela sobrevivência. Aprende a compartilhar, aprende a confiar, aprende a acolher. Isso é força, mas também vira vulnerabilidade. Em sistemas baseados em conquista e guerra, o brasileiro ajuda, abre, acolhe. Enquanto outros acumulam, controlam, extraem, o mundo precisa do Brasil. Mas o Brasil foi ensinado a se sentir carente. Quando a abundância é vista como fraqueza, ela passa a ser explorada. E mesmo assim, o país nunca fechou as portas, nunca deixou de ajudar, nunca deixou de produzir. Porque sua base não é escassez, é vida. Nenhum sistema baseado em extração infinita é eterno. Todos caem. Quando a base percebe, não é revolução armada, não é caos, é consciência. Quando quem produz entende o próprio valor, o sistema precisa se reorganizar. Não por ódio, mas por lógica. Não por ideologia, mas por realidade. Esse momento não gera derrota, gera um renascimento, gera união, gera coesão, gera maturidade coletiva. A pergunta deixa de ser quem manda e passa a ser quem representa de verdade. Se somos nós quem produzimos, se somos nós que sustentamos, se somos nós que vivemos a realidade, por que não acompanhamos em tempo real quem decide em nosso nome? Representação não é um evento a cada 4 anos. É acompanhamento contínuo. Não é torcida, não é ideologia, é avaliação. Confiamos em nosso discernimento todos os dias para trabalhar, para negociar, para criar. Então por que terceirizar isso quando o assunto é poder? O eumerepresento.org nasce desse princípio simples. Quem representa deve ser visível, avaliável e responsável. Votar, acompanhar, positivar ou negativar, decisões em tempo real. Currículo aberto, histórico público, coerência observável. Quem muda de opinião, explica. Quem erra, responde. E quem acerta, permanece. Código aberto. Participação consciente. Não para dominar, não para ameaçar, mas para que a representação volte a ser função e não símbolo. Quando quem produz acompanha quem decide, o sistema se ajusta. O resto é consequência.